Em Ipatinga, no Vale do Aço de Minas Gerais, um menino crescia ouvindo uma voz no rádio. Não era qualquer voz, era a voz do pai. Um pai que ele conhecia pelo nome, que ele via nas prateleiras das lojas de discos, que ele ouvia nas festas dos vizinhos, nas feiras, no rádio da cozinha, em todo lugar, menos no lugar que importava, em casa. Esse menino se chamava Rick. E a distância entre a voz que saía do rádio e o homem que aquela voz pertencia foi a coisa mais complicada que ele passou a vida inteira tentando atravessar. Até que um dia ele pegou um violão e descobriu que a única ponte que existia entre ele e o pai não era de palavras, era de música. Ipatinga fica no Vale do Aço, uma região de Minas Gerais marcada pelo trabalho duro, pelas usinas de aço, por um povo que aprendeu que as coisas que valem são as que a gente constrói com as próprias mãos. Rick nasceu ali, filho de Sandra da Rocha e de um pai que a justiça havia confirmado por DNA, mas que a rotina nunca confirmou completamente. Não era abandono no sentido mais cruel da palavra, era aquela distância específica que existe quando dois mundos não encontram um jeito de se encaixar. O mundo de uma mãe que criou o filho no interior de Minas e o mundo de um pai que vivia em estradas, em shows, em cidades que mudavam toda semana. Rick cresceu sabendo quem era o pai. Sabia o nome, sabia a voz, sabia as músicas, todas, de cor, desde pequeno. Via o nome dele nas prateleiras das lojas de discos de Ipatinga, com aquela mistura de orgulho e de algo que não conseguia nomear completamente. Orgulho, porque o pai era famoso, porque o Brasil inteiro conhecia aquela voz. E aquela outra coisa, aquela que ficava por baixo do orgulho, quieta, esperando, porque o Brasil inteiro conhecia aquela voz melhor do que ele. Desde criança, Rick sonhava em ser cantor, não porque o pai era cantor, ou pelo menos não só por isso, mas porque havia algo naquela voz que saía do rádio que ele reconhecia, que era familiar de um jeito que não tinha explicação racional, como se a música fosse o único idioma em que pai e filho falassem a mesma língua, mesmo sem nunca ter praticado juntos. Mas sonho de criança tem o jeito que a vida tem de ir adiando, e a vida foi adiando. Rick não foi direto para a música. Antes de ser cantor, foi jogador de basquete, um caminho completamente diferente do pai, sem microfone, sem plateia, sem a sombra de um sobrenome famoso pairando sobre cada movimento. No basquete, Rick era Rick, um jovem do Vale do Aço que sabia jogar, que havia encontrado num esporte coletivo o que talvez ainda não soubesse buscar num palco sozinho. E depois do basquete veio a nutrição. Rick se formou, abriu uma ótica em Ipatinga, construiu uma vida, aquela vida organizada, previsível, de quem está fazendo o que precisa ser feito sem necessariamente fazer o que sempre quis. A ótica ia bem, a vida ia bem. Rick tinha 27 anos e tinha uma voz guardada dentro do peito que ainda não havia encontrado para onde ir. Toda vez que sobrava um tempinho entre um cliente e outro, numa tarde mais tranquila, num fim de semana sem compromisso, ele pegava o violão. Não havia nenhum plano, não havia nenhuma estratégia. Era só ele, um instrumento e aquelas melodias que saíam de um lugar que a nutrição e a ótica nunca chegaram a alcançar. Começaram a surgir letras, poemas primeiro, depois músicas, com começo, meio e fim, com aquela estrutura que só aparece quando alguém tem algo real para dizer. Rick tinha algo real para dizer e sabia, no fundo, para quem estava dizendo, mesmo antes de ter coragem de admitir isso completamente. Rick compôs com os amigos Cisco, Dalen Fernando e Wagner, pessoas do Vale do Aço que faziam música por amor, sem gravadora, sem empresário, sem nenhuma das estruturas que o mundo da música exige de quem quer ser levado a sério. E quando a música ficou pronta, quando aquela coisa que havia começado como poema num tempinho livre da ótica finalmente ganhou forma de canção, Rick fez o que um filho faz quando quer mostrar algo ao pai. Mandou para amado avaliar. Pense no que esse gesto carrega. Não era só uma música sendo mandada para um produtor. Era um filho pedindo ao pai que ouvisse algo que ele havia feito, com toda a vulnerabilidade que isso implica,
com todo o peso de quem passou a infância ouvindo uma voz no rádio e que agora estava dizendo: "Olha, eu também tenho uma voz. O que você acha?" Amado ouviu e respondeu. Disse que a música era incrível, que Rick tinha talento, que havia algo ali que merecia ser desenvolvido, com cuidado, com paciência, com a seriedade que a música exige de quem quer fazê-la de verdade. E então fez algo que Rick não esperava completamente. Gravou a música. Golpe Fatal, composta por Rick e pelos amigos da Ótica de Ipatinga, entrou no disco comemorativo de 44 anos de carreira de Amado Batista como música principal de trabalho. Um filho compôs uma música, o pai gravou, e o Brasil ouviu, sem saber completamente a história que havia por trás daquelas notas, sem saber que aquela parceria musical havia custado décadas de distância, de rádio ouvido em casa, de uma voz familiar que era de todos, menos de quem mais precisava dela. E o que você sente quando pensa nisso? Um filho que cresceu ouvindo o pai no rádio e que um dia compôs uma música que o pai gravou. Deixa nos comentários, porque essa é uma daquelas histórias que tocam num lugar que todo mundo tem, independente de quem seja o pai. E se esse vídeo está te prendendo, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa. Em maio de 2019, Rick Batista lançou sua primeira música oficialmente. Não num show pequeno, não numa live caseira, no programa Hora do Faro, na Record TV, com o Brasil inteiro assistindo, com o pai ao lado, com tudo que isso carrega de não dito, de anos de distância, de um menino que cresceu ouvindo uma voz no rádio e que agora estava ao lado dessa voz numa televisão nacional. E então veio a turnê. Amado Batista levou o filho em turnê por todo o Brasil, todas as capitais, todas as rádios, todas as televisões que quiseram receber os dois juntos. Pai e filho, no mesmo palco, no mesmo camarote, no mesmo carro indo de uma cidade para outra. Pense no que são aquelas horas de deslocamento entre uma cidade e outra, num país do tamanho do Brasil, com pai e filho num espaço pequeno depois de anos de distância. O que se fala? O que fica em silêncio? Quais são as perguntas que um filho de 29 anos faz a um pai famoso que o mundo inteiro conhece, mas que ele ainda está aprendendo a conhecer de perto? Não há registro completo dessas conversas. Não há câmera que tenha captado o que acontecia nos bastidores depois que as luzes do palco apagavam e a equipe ia embora, e ficavam só os dois. Mas há um detalhe que Rick mencionou numa entrevista, quase de passagem, com aquela naturalidade de quem não percebe o peso do que está dizendo. Disse que o pai o orientava na colocação de voz. Uma frase simples, técnica quase. Mas pense no que ela significa. Um pai que passou a vida inteira cantando, que havia encontrado na voz o único lugar onde era completamente ele mesmo, sentado ao lado do filho, ensinando como usar a própria voz da maneira certa. Como se toda a distância dos anos anteriores estivesse sendo preenchida, nota por nota, nos bastidores de uma turnê pelo Brasil. O sobrenome Batista abre portas. Rick sabe disso. Nunca fingiu que não sabe. Em entrevistas, fala sobre isso com uma honestidade desarmante, do tipo que só tem quem já pensou muito sobre o assunto e chegou a um lugar de paz com ele. O sobrenome abre e cobra. Cobra na comparação imediata que todo apresentador de TV faz quando o apresenta. Cobra no olhar de quem espera ouvir exatamente a mesma voz do pai e fica em silêncio quando percebe que é diferente. Cobra na pergunta não feita, mas sempre presente. Você seria cantor se o pai não fosse Amado Batista? Rick não tem como responder isso. Ninguém tem. O que ele tem é o que foi construído, devagar, numa ótica em Ipatinga, num violão pegado nos tempinhos livres, num poema que virou música, que virou parceria, que virou turnê nacional. Uma trajetória que não começou de cima, que começou exatamente onde começa qualquer trajetória real, de dentro para fora, de uma vontade que não pede permissão para existir. E há algo nessa história que vai além de Rick e de Amado. Há algo sobre o que os pais passam para os filhos sem querer, sem planejar, às vezes sem estar presente.
Amado Batista passou décadas cantando sobre amor, sobre saudade, sobre dor de cotovelo. E na voz dele havia algo que o Brasil inteiro reconhecia como verdadeiro. Porque era verdadeiro. Porque aquela voz havia sido moldada por coisas reais, por pobreza, por luta, por escolhas que custaram caro. E Rick, o filho que cresceu ouvindo aquela voz num rádio em Ipatinga, que pegou um violão por conta própria, que compôs músicas num tempinho livre da ótica, carrega algo dessa mesma verdade. Não a mesma voz, a mesma verdade. Que é o que os pais realmente passam para os filhos. Não o talento, não o sobrenome, não os discos de ouro. A verdade de que vale a pena. Que vale a pena tentar. Que vale a pena mandar a música para o pai avaliar mesmo com medo da resposta, que vale a pena subir num palco sabendo que a plateia vai comparar, que vale a pena construir uma carreira do zero, mesmo quando o sobrenome poderia ter construído uma do topo. Rick Batista está construindo a dele, do mesmo lugar que o pai construiu a dele, de dentro para fora, uma nota de cada vez. E você, que ficou com a gente até o final dessa história, o que você sentiu? Você tem algo na sua vida que veio de um pai ou de uma mãe, não como herança material, mas como verdade. Uma vontade, uma teimosia, um jeito de encarar as coisas que você reconhece neles antes de reconhecer em você mesmo? Deixa nos comentários, porque essa é uma das perguntas mais bonitas que a vida faz, e ela não tem resposta errada. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar ou simplesmente te prendeu do começo ao fim, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana a gente traz uma história nova, com profundidade, com respeito e com aquela verdade que fica escondida atrás dos holofotes. Até a próxima!